Hoje eu vou falar uma historinha que na verdade também são duas historinhas, são dois encontros com a Yara. Salve! Rogério aqui, sem tempo, contando as melhores histórias. Estamos em mais uma semaninha especial. E semanas especiais é um relato por dia. Ontem contamos histórias do lobisomem que atacou um conhecido meu e apareceu algumas vezes na porta da casa dele quando ele ainda era criança e morava na roça. Hoje eu vou falar uma historinha, que na verdade também são duas historinhas, são dois encontros com a Yara. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta e comenta. Lembrando que é uma semana especial, porque é a semana do Halloween, que é Halloween para coisa para norte-americano, para brasileiro é o dia do Saci. Sacizinho aí, que graças a ele eu me tornei folclorista. E é isso, vamos fechar essa semana especial, no dia 31/10, contando relatos brabíssimos do Saci. Bom, esse relato se passa no interior aí do Mato Grosso, um conhecido que há muito tempo atrás eu tinha bastante contato com ele, hoje faz alguns anos que eu não vejo ele. E ele contava que quando ele era bem novinho assim, quando ele tinha lá seus 10, 12 anos de idade, ele costumava, na época de férias da escola, ir pescar com seu avô, que era pescador nato mesmo assim, e que sempre que podia pegava ali o barquinho e ia pro meio aí dos grandes rios aí com os amigos para fazer as aventuras de pescaria. Coisa que é muito comum até hoje com muitas pessoas aí que curtem pescar. Eu tenho uns amigos, parentes que vai longe para pescar. E aí ele estava de férias da escola, não tinha muito o que fazer e tal, os pais deixavam ele se aventurar com o avô ali, com o pai da mãe dele, e pescar junto. Ele já era moleque, já se virava assim, não era aquela coisa meio assim igual hoje, né? Isso era anos 80, anos 70, então era outro tipo de criação, outro tipo de infância. Então era uma criança muito mais assim vivida e preparada para o mato, né? E não tinha riscos urbanos como a gente tem hoje em dia, né? Então é uma criança que tinha que se preocupar com perigo de bicho mesmo, coisas do tipo, e não os perigos que nós temos hoje. Numa dessas viagens que ele fez com o avô dele, ele lembra que estava tudo indo muito bem, que ele já era a segunda ou terceira noite de pescaria, que eles estavam num grupo ali com mais ou menos umas 5 pessoas, né? 5 adultos e mais alguns acompanhantes, mas tinha ele, mais outra criança lá, e aí tinha também um jovem, assim, um adolescente, um jovem adulto, sabe? Não era, também estava com uma das pessoas ali, e cada um tinha meio que a sua função. E aí o que aconteceu? Nessa terceira ou quarta noite de pescaria, eles se dividiam e aí cada dia um cuidava ali do acampamento, da colônia, da casinha que eles ficavam, e os outros saíam para pescar enquanto um ficava ali até esquentando água, preparando a janta, esse tipo de coisa. E nesse dia ele ficou para ajudar um desses senhores, esse parente dele que era um jovem um pouco mais novo, assim, não era um adulto como os outros, e mais ali o caseiro, o cara ali do rancho que eles estavam, que estava ali. Eles ficaram ali para preparar a janta, enquanto o vô dele e os outros todos saíram, inclusive com a outra criança. E beleza, tava indo tudo bem, tudo normal, até que tipo assim, todo mundo voltou assustado, sendo que 2 deles estavam todo molhado, todo acontecido alguma coisa, e eles chegaram ali naquela correria, naquele afobação, e tipo assim, o que foi isso, o que foi isso? E todo mundo chegou na frente da casa, parou ali no rancho, aí se juntaram e falaram: e aí? Ah, não sei, eu tava pescando, quando eu olhei para trás, eu vi um homem, só que ele era muito cabeçudo, com a pele meio esverdeada, com o olho preto, e ele puxou o barco, e foi quando a gente caiu. Aí, eu não vi nada, eu também não vi nada. E aí o outro, que tava com a outra criança, falou: filho, você viu alguma coisa? Aí ele falou: eu vi, parecia ser um peixe muito grande, que bateu o rabo longe assim, e só dava para ver pela claridade da lua indo embora. Aí eles se assustaram, né, o que poderia ser aquilo, e aí o rancheiro, né, que era o dono ali da propriedade que eles estavam ali acomodados para pescar, falou: olha, existem relatos, histórias
de pessoas que veem alguns bichos estranhos nesse rio. E esses bichos estranhos parecem umas criaturas meio lagarto, meio humanoide, meio estranho, assim, um homem só que com escama, com aquela pele musgo. Então tem que tomar cuidado, tem que fazer uma oração para ir pro mato, tem que ir com boas intenções e tem que tomar cuidado. Aí os caras ficaram meio assim, né? Tinha um ou outro ali que era mais supersticioso, mais religioso, que ficou mais atento e tal. Aí esse dia eles não voltaram, eles ficaram lá, jantaram, descansaram e tudo bem. Aí no outro dia eles se prepararam, fizeram as preces lá que o rancheiro tinha ensinado para eles, sabe? Ficaram todo mundo ali mais assim, foram todos precavidos e passou-se o dia e não aconteceu nada. Então foi um dia mais tranquilo. Aí chegou um segundo dia, onde um deles ficou pescando na margem, de um lado lá do rio, e os outros lá foram pro meio da água e um ou outro lá ficou lá com o rancheiro lá naquele rodízio de fazer a janta. E esse que ficou ali na beira na margem do rio, ali na beira do rio pescando, ele começou a escutar um canto muito suave. Era um canto assim, sabe, aquela uma pessoa, alguma coisa, algum passarinho. Era um canto assim que, tipo, muito gostoso, agradável pro ouvido. E aquilo foi chamando a atenção dele, ele abandonou ali a vara, abandonou ali as coisas e começou a entrar no meio do mato e até sair em outro pedaço do rio. E foi quando ele viu uma criatura meio humanoide assim, que tinha algumas características mais femininas, né? Sabe, algumas feições assim, e era ela quem estava cantando e tipo se limpando na beira do rio. E aí quando essa criatura percebeu que tinha alguém olhando para ela deu um grito que todo mundo pôde escutar, as pessoas que estavam pescando lá pro meio do rio, o pessoal que estava no rancho, e ele se assustou, abaixou a cabeça e colocou a mão no ouvido, e aí quando ele olhou já não estava mais lá. E aí ele voltou correndo, pegou as coisas, foi lá pro rancho, o pessoal voltou, perguntou o que que era, falou, olha, eu vi um bicho que tinha um rabo de peixe, mas tinha um corpo de mulher e tava assim, e tava cantando e a música entrou na minha cabeça e eu fiquei com vontade de ir lá ver, eu fui lá ver e quando aquele bicho viu o que eu tava vendo, ele gritou e aí foi quando eu baixei a cabeça e sumiu. Aí o rancheiro já falou, ó, galera, acho que não tá na época pra gente pescar, hein? Vocês querem voltar a outra época e tal. E ficou aquela reflexão entre eles e tudo mais. E aí eles ficaram pensativos, se iam continuar ou não iam. Aí eles falaram, quer saber, vamos descansar hoje, amanhã a gente descansa também, depois a gente vê. Porque eles ficavam ali geralmente 2 ou 3 semanas pescando, então já estava perto dos últimos dias de pescaria. E aí ficou aquela situação estranha, né? E esse conhecido meu, que ainda era muito moleque, ele lembra que aí foi aqueles momentos assim que, tipo, pra ele engrandeceram muito a infância dele, que era quando aqueles homens mais velhos, aí tinha um tio dele, um vizinho dele, um amigo do vô dele, mais esse rapaz, a outra criança, que eles ficavam conversando e contando muitas histórias, sabe? E aquilo ali, querendo ou não, deixava o ambiente legal, sabe? Então aquela situação esquisita, sabe, aquela sensação estranha, passava. E eles fizeram isso, passou 2 dias, passou-se um tempo, eles falaram, não vamos mais pescar e tudo mais, e beleza, vamos embora. Por algum motivo, metade deles já conseguia ir embora e a outra metade não podia ainda ir embora, porque dependia de alguma coisa, carona, ônibus, alguma coisa assim, que eles estavam longe de casa. Então, tipo, o grupo se separou, aquelas 8, 9 pessoas, que eram 5 adultos com alguns acompanhantes, metade foi embora e ficou ele, o vô dele, um senhor que era vizinho do vô dele, amigo dele, o tio dele e o rancheiro. O resto tudo foi embora. E aí, beleza. O rancheiro e o vizinho do vô dele, por algum motivo, quiseram ir lá no último dia lá de noite lá e cevar o rio, sabe? Jogar o resto da ração que tinha pros peixes, as coisas assim, jogar tudo lá, porque já não iam mais pescar, eles iam embora no outro dia e beleza. E quando eles fizeram isso, já era assim à noite, já calada da noite, assim, já estava tudo muito escuro, que no sítio, assim, que não tem iluminação elétrica, quando dá 7, 8 horas da noite, já tá aquele escurão. Eles falaram que chegaram lá e começaram a jogar a ração, e joga, e daí eles começaram a meio que se entreter ali, olhar a paisagem, olhar a lua, olhar tudo aquilo lá. Eles falaram que, tipo assim, esqueceram do tempo,
mas num leve momento eles, tipo, tiveram uma sensação meio estranha, meio ruim, assim, sabe? Tipo, o ar ficou denso, assim, os passarinhos pararam de cantar, ficou aquele silêncio, e quando eles olharam pro meio do rio, lá no meião, tinha o que eles falaram que era uma mulher, um cabelo de mulher, assim, e dava pra ver só do nariz pra cima, andando pra um lado, pro outro, assim, e eles ficaram meio que hipnotizados, olhando pro momento, e aí, tipo assim, um olhou pro outro e falou, você tá vendo, eu tô vendo, e quando eles conversaram, aquele bicho, aquela criatura, sumiu no meio da água. Então eles voltaram correndo pra dentro da casa, contaram, eles ali entre eles se fecharam ali, e daí a sensação estranha passou, os passarinhos voltaram a cantar, e foi isso. E aí, passou-se tudo, né? O meu conhecido aí, o vô dele, o vizinho e o tio voltaram embora, e aquilo lá passou-se, sabe, muito tempo, e aí foi. E aí, depois, muito tempo depois, assim, que o meu conhecido já era adulto, já era um homem formado, já acho que já tinha até o primeiro filho, falou que estava um dia lá, os lados lá do Mato Grosso, lá, passeando com os parentes dele lá, com os amigos dele lá, acho que eles estavam disputando um campeonato de futebol amador, alguma coisa assim ali da região ali. Para quem não sabe, Mato Grosso, as cidades elas são meio distantes, assim, né? Os municípios são muito grandes, né? Então era sempre um dia de viagem para ir jogar bola em outro lado, sabe? Aquela coisa assim. E ele falou que nesses, assim, depois que acaba o futebol, senta no bar ali para tomar uma cerveja até da hora de ir embora, um dos caras estavam comentando que o vizinho dele tinha sumido, e todo mundo jurava que ele tinha sumido porque ele era pescador e porque ele tinha se apaixonado pela Yara, que morava nesse mesmo rio aí que eles passaram esse cagaço quando ele era mais jovem. E foi assim que ele contou a história pra mim. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder os próximos dias dessa semana especial, para não perder aí a evolução do canal. Tô trazendo muita coisa nova, tô trabalhando aí para fazer o Sem Tempo se transformar numa coisa muito foda, vocês vão ver. Se inscreva, curta, comenta se você tem alguma história parecida aí com sereia, com Yara, com alguma criatura que vivia num rio e cantava com feições femininas e tudo mais. Deixa lá nos comentários, vai ser um prazer ler e quem sabe contar o seu relato aqui também. Valeu!